Queria agradecer muito a participação de vocês três. Hoje a gente vai estar aqui falando com a Flávia Fonseca, que é diretora de RH do Grupo Bodytech, que trata de academias de ginástica pelo Brasil todo. Vamos estar conversando também com o Danilo Andrade, que é gerente de Departamento Pessoal e Recursos Humanos da JCDecaux, que cuida do mobiliário urbano em vários aeroportos espalhados pelo Brasil, pelas ruas de várias cidades, como Rio e São Paulo. Vamos também estar conversando com Albert Abate, que é o diretor jurídico do Grupo Safir Shoppings, que possui shoppings espalhados aí pelo Brasil todo. Eu quando tive essa ideia de fazer o contato com vocês três, eu tinha como objetivo a gente poder ter essa troca de ideias, né? Ou seja, acho que ao longo desses últimos 30, 40 dias, eu e vocês e outros diversos clientes conversamos sobre várias dores, várias angústias, várias maneiras com que a gente teve que lidar com toda essa situação. E conversando com o Jorge, com a Cristiane, com os demais sócios, a gente achou que um tema que poderia ser bastante interessante para compartilhar com todos os clientes e com os advogados do escritório seria a gente poder trocar uma ideia de como foi feita as decisões, como foram tomadas as decisões, por que foram tomadas, qual era o melhor caminho a ser adotado, como que as medidas do governo puderam ajudar ou não. A Siri tentando falar comigo aqui, achando que eu estou conversando com ela. Então, assim, a ideia justamente foi essa, né? Então, eu espero que a gente tenha apenas um bate-papo. Eu não quero aqui que a gente resolva questões. Eu quero que vocês conversem de uma maneira geral como foi passar esses dias, como foi o relacionamento com os empregados, como foi a decisão corporativa da empresa, porque eu acho que a gente conversando sobre isso, a gente vai poder dar uma ajuda muito importante para algumas empresas que ainda estão passando por como implementar as medidas do governo e também a gente poder trocar uma ideia sobre as dúvidas que vão surgindo ao longo do caminho. Hoje mesmo a gente estava debatendo sobre essa portaria nova que regulamentou o benefício emergencial do governo e ela já traz algumas pegadinhas, algumas novidades, né? Então, assim, eu acho que a ideia aqui justamente é essa. Eu nem quero ficar falando muito, porque eu acho que aqui hoje a palavra está com vocês. Tá? Então, assim, eu bolei aqui umas 5 perguntas, mais ou menos, mas eu peço que todos os que estejam assistindo façam também outras perguntas, tá? Que, na medida do possível, Cristiane e eu vamos direcionando para vocês, tá? E a gente tenta ver se a gente consegue responder o maior número de dúvidas, tá? Vamos fazer da seguinte forma, até por uma questão de educação, eu vou começar pela Flávia, tá? Mas eu peço que Danilo e Albert também depois façam os comentários sempre sobre as mesmas perguntas. Para que eu não precise ficar repetindo a pergunta, eu vou fazer para Flávia, se for o caso, tá? E aí depois vocês também soltam os comentários de vocês, tá? Assim, eu acho que a primeira pergunta que vem à mente nesse momento é quais foram os motivos que levaram a empresa a utilizar os benefícios da MP 936. A gente sabe que cada uma das empresas tem um motivo, ou seja, a minha atividade foi fechada pelo governo, o movimento meu caiu muito, eu não estou podendo operar. Então, assim, eu acho que vocês poderem passar um pouco disso para a gente seria importante até para que cada outras pessoas, outros clientes pudessem entender como é que foi feito isso. Flávia, por favor. Então, boa tarde a todos. Estou trabalhando na Bodytech já há 7 anos, né? Antes eu tive uma carreira na Vale, na ESSO, também sempre dentro de recursos humanos, e a vida de recursos humanos sempre é muito animada, né? No crescimento e na crise também. Então, no caso específico da Bodytech, nós somos uma rede de academias com mais de 100 academias no Brasil todo, nas marcas Bodytech e Fórmula, e com mais de 5.000 empregados também, espalhados por todo o Brasil.
e mais de 100 mil clientes. E logo foi um dos negócios que foi obrigado a fechar logo no primeiro momento dessa crise, né, dessa pandemia. Então, a gente fechou as academias, a gente já estava com 100% das academias fechadas no dia 18 de março, então é o nosso marco, e naquele momento era essencial a gente agir rápido, já que pessoal representa 40% do custo da empresa, né? Então, o motivo principal foi realmente o fechamento abrupto e a queda de receita imediata da empresa. Então, a gente já, no primeiro momento, muito rapidamente, já colocou as pessoas de férias e depois desse período a gente usou os recursos da MP 936, mas eu acho que o Povo vai explorar mais à frente esse ponto, né? Verdade. Danilo, por favor. Olha, eu estou na JCDecaux há 4 anos, né? A JCDecaux é uma empresa de publicidade e propaganda. A gente tem aí todos os relógios de São Paulo, mas a gente não tem só em São Paulo, a gente tem em Brasília, no Rio, em Fortaleza, Salvador, além de metrô, aeroporto de Guarulhos, né? A gente tem Porto Alegre, Paraná também. Então, a gente é uma empresa de publicidade e propaganda, né? Então, no momento como esse, onde as pessoas... E a gente é uma empresa de out of home, né? Então, assim, é a propaganda fora de casa, né? Não é a TV, não é o rádio. E quando as pessoas estão aí sendo orientadas para ficar in home, quer dizer, isso impacta muito a nossa audiência, né? Então, assim, as pessoas estão sendo incentivadas a ficar em casa e no momento como esse, de grande dúvida, né? Além das perdas, né, humanas que a gente vai ter durante toda essa crise, além do impacto financeiro que as empresas vão ter e, consequentemente, o desemprego, no momento tão incerto como o que a gente tem, né? Porque acho que a maior certeza que a gente tem hoje é que a gente não sabe quando que isso vai acabar e como isso vai acabar exatamente, né? Então, no momento como esse, as empresas vão permanecer com os essenciais, né? Ou seja, vai cortar verba de marketing, vai cortar verba de desenvolvimento, de treinamento, e aí vai. Então, a gente está sendo muito impactado aí com essa crise, porque as pessoas, nossa audiência caiu muito, né? Quando você pensa numa cidade como São Paulo, por mais que as pessoas estão incentivadas a ficar em casa, a gente ainda tem uma audiência relevante, né? Porque tem pessoas trabalhando, as pessoas se locomovem, mas a gente realmente está sendo muito impactado, porque a gente não tem só São Paulo, a gente está no Brasil inteiro. A gente tem uma empresa de 500 funcionários e a gente tomou essa decisão, a gente estava acompanhando aí a saída dessa MP aí muito próximo aí com o Bichara, com o João aí, com a Cris, e a gente fez esse acordo logo no dia 3/4, com vigência a partir do dia 6 para respeitar as 48 horas, né? Mas aí, no dia 17 de março, a gente já estava 100% aí dos nossos colaboradores de áreas administrativa, comercial, em home office, né? A gente tem uma área de operação, né, e ela não para, eles são os nossos funcionários essenciais e ela continua rodando com todos os cuidados aí necessários para evitar qualquer tipo de contaminação ao vírus. A gente reforçou aí toda a higienização e cuidados com essa equipe. Falar um pouquinho sobre isso e depois a gente discorre um pouquinho mais. Maravilha. Albert, por favor. Obrigado, João. Primeiro, obrigado pelo convite, mais uma vez. Uma honra aí participar. Estou na Safira já há algum tempo, mercado de shoppings também, mas vim de uma experiência aí de alguns setores um pouco diferentes, né, como General Motors, Telefônica, Cirela, mas já aí há algum tempo no mercado de shoppings. Safir, falar um pouquinho da Safir, administradora de shoppings, né, hoje com 12 shoppings espalhados pelo Brasil. Então a gente tem um raio aí bem grande, né? Falamos aí de Rio Branco, no Acre, falamos de Manaus, também de Boa Vista, Roraima, Salvador, Maceió, aí já falando um pouco do Nordeste, e São Paulo e Rio, onde estão concentrados aí 7 desses 12 shoppings. Para nós, enfim, foi um cenário realmente catastrófico, né? Pelo fechamento desses shoppings, né? Assim como a Bodytech aí bem colocou, né? Foram setores que, inclusive Bodytech dentro desses shoppings, né? Então a gente acabou
dividindo esse cenário, né, tão complicado. E a questão da MP, né, desde da inicial, né, aí o telefone do Povo não parou de tocar, né? Já na 927, a gente já com algumas questões ali, falando que já eram, né, questões que a gente vinha tratando, sobre férias, se a gente precisa respeitar aqueles prazos ou não. Essa MP já vem nesse sentido. Ela já inicia uma discussão sobre suspensão, né, de jornada, e já começam as emoções, né? Já o bombardeio de críticas e logo na sequência a revogação, né? E aí revogou toda? Não, revogou só um pedaço. E aí um cenário de insegurança, de incerteza, o que vai vir. Então, assim como muitas empresas, optamos por férias, né? Colocar algumas pessoas de férias, mas também já pensando em como seria o texto e o teor dessa nova MP que poderia vir, ou não, nessa situação. E aí veio, né, com a 936, e aí pronto, temos agora um cenário de redução ou suspensão, mas para nós também complicado, né, de quantificar quem seriam as pessoas que estariam nesse quadro, até porque a gente vive um outro cenário, que é o de reabertura ou não dos shoppings, né? Então, com algumas reaberturas que já ocorreram, Santa Catarina, Mato Grosso, dos shoppings que administramos, dos 12, ainda nenhum. Mas isso não para, né? Então, a gente teve agora um decreto em Manaus que estendeu, né, a vigência disso para o final de abril. Então, para nós é uma reabertura. Essa reabertura requer cuidados como uma abertura de shopping. Então, para quem já fez Greenfield, para nós é praticamente a mesma coisa. E claro, né, fazendo aí esse passo atrás ainda, a 936 vem num cenário e, de repente, temos um outro cenário que é o STF, né, trazendo lá a decisão do Lewandowski, e aí volta a ligação para o Povo, e aí o que a gente vai fazer? E semanas depois, aquele cenário já não era mais o mesmo, o voto foi vencido. Então, para nós, a gente se colocou dessa forma, né? Então, para a empresa, nós temos o alinhamento diário e, às vezes, até de hora em hora, porque o que para nós ficou bem claro, né? Quando a gente toma algumas decisões, a gente sempre tem um receio, às vezes, de voltar atrás. E essa crise colocou a gente sob esse questionamento, né? Desse paradigma, que sim, temos de voltar atrás, temos que tomar novas decisões. Isso diariamente a gente tem feito. Então, para nós, poder reduzir algumas jornadas é interessante no sentido de proteger essas pessoas que serão tão necessárias quando da reabertura dos shoppings, que vão reabrir de uma forma como a gente já não via mais. Não é mais o modelo de antigamente, como se falou aí, de pensar fora da caixa, a gente nem sabe mais onde está essa caixa. A catástrofe aconteceu e aí as pessoas às vezes estão buscando a caixa preta, né, para saber como é que a gente fazia antes. Caixa preta é essa que também não faz muito sentido, porque fazer o que a gente fazia antes também não vai servir mais. E aí, falando um pouquinho da mudança, né, da tecnologia, enfim, isso tudo, todas as empresas já haviam se direcionado para a inovação, para vários pontos, e agora elas são obrigadas a isso, né? E é por isso que eu acho que essa transformação realmente agora vai ter de acontecer. Legal, Herbert, obrigado. Eu acho que, assim, depois que as empresas decidiram quais eram as medidas que elas iam adotar, e vocês deixaram isso de forma bem clara, a necessidade pela qual vocês tinham que adotar alguma medida, shoppings fechados, ruas com pouco movimento, academias sem poder funcionar, partiu para um outro momento que eu queria que vocês pudessem compartilhar também. Foi um momento de conversar com os trabalhadores, né? Então, eu queria que vocês dividissem um pouco como foi o papo com eles, se a aceitação foi boa, se não foi, como é que vocês contornaram um pouco essa situação, porque eu acho que isso é um dilema que muitos empresários hoje vivem, né? Ou seja, se eu vou ter uma compreensão do meu trabalhador, do problema que não só a sociedade está vivendo, como a empresa também está passando, né? Ou seja,
a preocupação que a empresa está tendo de manter aquele emprego, né? Mas ela tem que manter aquele emprego tratando de cuidar também do seu caixa, né? É um dilema muito grande que não só as empresas vivem, como também o país vive, né? A gente vive muito essa discussão do Ministério da Saúde mandando todo mundo ficar em casa, o governo federal querendo que as empresas voltem a funcionar. Então, assim, eu acho que um pouco disso vocês viveram nesse comunicado com os empregados. Então, eu queria, por favor, que a Flávia começasse falando um pouquinho sobre isso. Tá no mudo, Flávia? Ativo aqui. Pronto, ativou. Sim, foi. Esse ponto foi um dos mais desafiadores no caso da nossa empresa, pelo tamanho, né, pelo número de funcionários e por termos unidades no Brasil todo, né? Mas desde o primeiro momento a gente instaurou o comitê de crise com todos os diretores e com o presidente se reunindo aí diariamente desde o dia, 15 de março ou 10 de março até hoje, né? E a gente não abriu mão de fazer uma comunicação ampla para todos os funcionários. Foi um desafio enorme, mas eu fiquei muito orgulhosa do processo. Por 20 anos de recursos humanos, a minha prioridade são realmente as pessoas, né? E a gente fez 19 hangouts. Então, a gente cobriu mais de 4.000 pessoas com 19 hangouts, com 4 líderes, né? Três diretores e mais o presidente, e a gente falou com todo mundo no Brasil todo. E no final desse dia, assim, a gente recebeu muitos elogios pela transparência, né, a verdade que a gente colocou ali naquela apresentação, e abrimos para perguntas, vários depoimentos super, super legais, assim, que no final eu posso compartilhar mais em detalhes, por causa do tempo agora. Mas esse foi um dos dias mais gratificantes da minha carreira, em 20 anos, né? Então, um momento tão ruim foi capaz de proporcionar isso, porque realmente a gente transmitiu ali muita confiança e credibilidade para os nossos funcionários. Tanto que a gente fez arredondando números, né? Mais de 3.500 suspensões de contratos, e a gente só teve 13 recusas. Então, nossa, realmente, assim, foi uma vitória muito grande. É claro que ainda tem muitas batalhas aí pela frente, mas essa da comunicação eu me sinto particularmente orgulhosa aí de ter participado. Legal. Danilo, por favor. Isso, foi. Problemas técnicos. Tá no mudo. E agora? Foi. Ótimo. Todo mundo tá no mudo. Beleza. Olha só, a gente também teve um desafio bem grande, porque a gente também tem aí filiais, né, espalhadas pelo Brasil, e como é que a gente faria essa informação chegar para eles, né? Como é que a gente garantiria a informação? A comunicação foi uma questão que a gente discutiu bastante. Estava fazendo aqui a gente colocou as pessoas em home office no dia 17 de março. Por que no dia 17? Na sexta-feira 13, foi anunciado pelo governo que o vírus ele já estava, não era só mais importado, ele já estava sendo transmitido aí de pessoa para pessoa internamente, né? E por isso que aí virou tudo a partir da semana do dia 17. E do dia 17 até o dia 3, quando a gente fez o acordo, passaram-se aí 2 semanas, né? E nessas 2 semanas tinha-se muita incerteza, né? Algumas empresas já por necessidade desligando colaboradores. Então, assim, a gente sentia que o time estava muito inseguro, né? Todo mundo estava muito seguro. Já tendo familiares sendo desligados e tudo mais. E o que a gente tomou como uma premissa é ser muito transparente com os nossos colaboradores. Então, a gente também tem um comitê de crise aí, com toda a diretoria que se reúne semanalmente para poder falar sobre isso, para poder acompanhar, para ver o caixa, para ver como que o time tem se comportado, como as pessoas estão. Então, quando a gente tomou a decisão em fazer, a gente tomou alguns cuidados, né? A gente decidiu fazer no Brasil no mesmo horário,
né? A gente tomou esse cuidado. Porque se a gente fala para uma área ou para outra, ou fala para uma unidade ou para outra, isso corre rapidamente. Então, a gente falou para o Brasil inteiro na mesma hora. Né? Então, assim, a gente marcou uma hora e antes disso, a gente fez uma reunião com todos os gestores, né? Então, eu falei com todos os diretores e com todos os gestores de praças, de todas as unidades, cada diretoria também fez isso com seus diretos, e aí a gente explicou tudo o que estava acontecendo, por que a gente ia tomar essa decisão da redução da jornada de trabalho e de salário, a gente explicou o momento que a gente está passando, o momento que a empresa vem passando, e a gente já vem acompanhando isso há algum tempo. Né? A JCDecaux é a empresa francesa, né? E aí a gente tem ali unidades na Espanha, uma unidade grande, na França, na Itália, e a maior operação hoje é na China. Né? Então, assim, a gente já vinha acompanhando essa questão do coronavírus já desde janeiro. Então, já vinha se preparando um pouco, a gente já vinha acompanhando esse movimento, e aí quando chegou aqui, a gente já tinha discutido algumas coisas de alguns cenários que poderiam acontecer, e a MP veio para poder ajudar. Eu acho que é uma boa MP, inclusive, evidentemente que tem algumas coisas aí que são dúbias, né? Deixa a gente um pouco inseguro em alguns momentos, a gente fala o tempo todo, né, João? Porque chega várias notícias o tempo todo, mas quando a gente comunicou para os colaboradores de uma vez só, teve a recepção muito, muito, muito grande, né? A gente não teve nenhum desligamento em virtude disso. Eu, como estou aqui em São Paulo, e a gente tem uma operação, e a maior operação é aqui em São Paulo, eu fui na nossa operação para poder falar com os trabalhadores de campo, ou seja, aquelas pessoas que são da operação, né? E aí, depois de a gente falar, explicar tudo que a gente ia fazer, e aí as pessoas assinarem os acordos e tudo mais, algumas pessoas vieram me procurar e vieram procurar parte da minha equipe para agradecer o que a gente estava fazendo. Né? Então, assim, no momento como esse, as pessoas vieram a agradecer. Né? Então, assim, da clareza, da decisão que a gente tomou, de como a gente foi claro, então foi bem bacana, assim, porque as pessoas realmente entenderam, mas acho que isso também teve um trabalho muito grande de comunicação e de sempre dar transparência, de efetivamente falar o que está acontecendo. Né? Então, inclusive falar que a gente não sabe o que vai acontecer, né? A transparência é o tanto que a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que a gente puder fazer, sempre para preservar os empregos, a gente vai fazer o máximo possível. Então, a gente teve uma adesão, assim, a gente não teve nenhum problema em nenhuma unidade, todos os gestores entenderam muito bem, conseguiram passar para suas equipes, isso correu, assim, de uma forma também muito exitosa, foi muito bom. Apesar de tudo, foi um movimento muito importante. Legal, Albert. Conta como é que foi um pouquinho a tua história aí. Vamos lá. Acho que compartilho bastante aí com esse sentimento aí do Danilo, né? As conversas, né, têm sido muito nesse sentido e a gente tem prezado pela transparência e de um cenário que é doloroso. Né? Às vezes a gente tenta poupar de alguma forma, mas não há muito o que fazer. Né? Então, a receptividade, acho que vai nesse sentido. Não tivemos até o momento nenhuma recusa ou alguma insurgência contra isso. Como nós temos aí cenários diferentes em cada estado, né? Então hoje a gente não opera alguns shoppings, todos eles, na verdade, em razão de decretos, seja do município, seja do governo. Então, à medida que esses decretos iam saindo, os fechamentos iam acontecendo e, com isso, se colocava esse cenário de férias, reduções e em alguns casos, nenhum nem outro, até porque o shopping, embora fechado, ele não para. Né? Então, você tem ali certos cuidados até para a manutenção do ativo que são necessários. Então, algumas pessoas que, pela atividade, não podem parar. Afora isso, aqueles que em home office conseguem suportar bem essa questão. Então, a receptividade é boa. Eu queria depois também entender de vocês aí como é que foi a receptividade dos sindicatos. Né? É uma das perguntas, Albert. É uma das... Então, eu como jurídico, né? Embora jurídico e a gente também está muito junto com a área de gente de gestão, RH, mas sempre nesse cuidado, né? De mostrar exatamente que uma empresa de shopping que vive dos aluguéis, que precisa dos valores de condomínio, ela
tem de passar por essa crise, mas com certeza vai doer bastante. Então as pessoas entendem isso, né? A gente tem a satisfação de ter pessoas dentro da Safir que entendem como um shopping funciona. E cada vez mais, né? Não é porque você é do financeiro, não é porque você é do marketing, mas entender exatamente, né, o que a gente faz, qual é o nosso ganha-pão, vamos dizer assim. Mas isso também nos mostrou uma qualidade de funcionários que a gente também não observava no dia a dia. São as ideias, né? Pessoas que vêm com ideias, que como também fazer essas ideias, não é só ter a ideia, como executá-la. Então, várias saídas a gente está buscando para a retomada do shopping, né? que vai voltar, e a gente tem fé nisso, vai voltar de um jeito diferente. Mas as pessoas também estão animadas com isso, porque aquilo que muitas vezes ficava na gaveta, né, agora tem que colocar para fora. Então, a receptividade da empresa a novas ideias, que já era grande, e já viemos num trabalho todo feito, que refletiu num planejamento estratégico de 2019, visando aí os próximos anos, ele vai ter de ser refeito. Então, todo esse planejamento a gente está refazendo e os funcionários têm participado muito disso, se sentindo parte. E quando vem uma redução ou outra, o sentimento é bem esse que o Danilo colocou, de gratidão por estar nesse barco, né? E entendendo que a Safir também não está tomando a decisão mais simplória, no caso, e sim se preocupando, né? O nosso tripé continua de terem o quê? Pessoas. Então, a área até a área trabalhista, às vezes, que a gente ficava meio, não, está tudo bem, está correndo ali, uma reclamação ou outra, né? Ela funcionou agora de uma maneira muito importante, porque são esses funcionários, né? São as pessoas que fazem a empresa e como é o cuidado que a gente tem de ter, né? Às vezes, quando vem as questões para o jurídico, é muito do pode ou não pode. Mas é mais do que isso, né? É como você vai levar essa informação a um funcionário que está numa situação complicada, que está em casa, às vezes, a hora não está, mas também tem sua família e também está lidando com esse desafio mental, né? Que é o home office, por isso também a gente promove alguns webinars nesse sentido, né? Da cabeça, né? Como é que as pessoas estão reagindo a isso. E é um pouco isso do que a gente viveu aqui e continua vivendo na Safir. Não, acho que é muito, muito legal ouvir isso de vocês. Eu acho que eu tenho também ouvido isso de vários clientes. A recepção dos empregados tem sido boa. Claro, sempre tem alguma pessoa que está insatisfeita. Alguns aproveitam esse momento até para forçar uma saída, né? Porque estariam insatisfeitos por algum motivo. Mas eu acho que, assim, de uma maneira geral, a população entendeu o momento que a gente está passando, né? Então, assim, eu acho que isso é super relevante e eu acho que todos nós vamos sair mais fortes desse momento, né? Eu agora queria falar uma coisa um pouco mais operacional com vocês, né? O Albert já falou da questão do sindicato, a gente fala daqui a pouquinho, mas eu acho que um grande desafio também, que eu sei que vocês passaram, foi operacionalizar as assinaturas desses documentos, né? Ou seja, como que vocês fizeram para assinar, num curtíssimo espaço de tempo, tantos documentos, porque uma coisa é você fazer um Hangout ou um Zoom para comunicar a situação, comunicar que haveria uma redução, uma suspensão do contrato. A outra coisa é operacionalizar isso, ou seja, ter o documento em mãos para que você tenha isso registrado. Flávia, conta um pouquinho como é que foi essa história. Eu já sei, eu me emocionei bastante com tudo que vocês faziam no dia a dia, com os outros também, mas assim, conta para o pessoal como é que foi operacionalizar 4.000, quase 5.000 documentos em 2 ou 3 dias. Foi um desafio gigante, né, como todos podem imaginar, e a gente se pautou em tecnologia, né, e 2 pessoas, basicamente, full-time, trabalhando nisso. As cartas foram geradas de forma automática, então a gente teve um programador, vou até citar o nome dele, Marcelo Rusca, né, e a Juliana Martins, também lá na área de DP, fizeram um trabalho assim, genial, brilhante. A gente teve, obviamente, o apoio do nosso querido consultor trabalhista, João Pedro, e da nossa gerente jurídica também, a Gabriela Somalino, né? Que, assim, todo mundo junto, pensando numa estratégia, a gente programou essas cartas de forma automática, o que gerou esses milhares de e-mails de forma automática, com texto padrão.
e a gente dava a opção do funcionário ou imprimir e assinar, e se ele não pudesse imprimir, porque nem todo mundo tem impressora em casa, ele poderia responder o e-mail com um arquivo anexo. Então, a gente botou isso de forma bem clara, a gente só aceitou as respostas se o arquivo original estivesse anexo, e ele fazia uma declaração na resposta dele, né? Mencionando, a gente botou isso como modelo ou se ele aceitasse e se ele recusasse também. Então, esse modelo já estava pronto, bastava ele copiar um dos dois e aí respondia. Aí depois o controle desses e-mails foi manual. Então, essa foi a parte que não tinha como fazer de forma automática com o robô, porque dependia se a resposta tinha sido feita da forma correta, né? Então, isso levou uma semana aí para leitura de todos esses e-mails, ver se todo mundo tinha respondido. Hoje a gente ainda está com uns 20 ainda pendentes aí de resposta, mas já deu tudo certo, assim. Foi um trabalho hercúleo, realmente. Danilo, conta aí como é que foram as emoções. Eu sei que foram muitas, mas conta aí. Tá no mudo. Tá no mudo você. Saiu do mudo? Foi. Eu coloco às vezes no computador, ele não responde na tela. Eu vou colocar sempre o da tela aqui. Olha só, foi bem desafiador, porque assim, acho que a MP saiu no dia 2, né? 936. E aí a gente trabalhou nela aí o dia todo, lendo várias vezes, conversando bastante aí com o João e tal. E aí a gente colocou, e aí a gente precisava fazer toda a comunicação para as pessoas, colocar tudo isso de pé para depois mandar o acordo, né? Então a gente teve aí um dia para poder pensar como fazer, como operacionalizar, como é que gerar todos esses acordos e a questão da assinatura e tudo mais. Então, assim, também vou acabar citando aí duas pessoas da minha equipe que trabalharam bastante nesse momento, que foi o Elton, né, que trabalhou bastante com... O nosso robô aqui foi uma macro de Excel, né, que ele trabalha bem. A gente até fez também, até mandei para o João, a gente inclusive a gente desenvolveu um simulador, quando a gente comunicou, que o próprio colaborador poderia colocar lá o salário dele, automaticamente haveria a redução e quanto que ele teria de seguro-desemprego, né, porque nesse momento a pessoa fica, quanto é que eu vou receber, né, então o que a pessoa quer receber é isso, quer saber nesse Danilo, momento é isso. deixa eu te interromper, mas eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quem ainda não fez a suspensão, a redução, hoje o Danilo fez rapidamente, acho que o primeiro simulador que eu recebi foi o Danilo que fez, ele fez no Excel, mas hoje, para todo mundo saber, se vocês entrarem, por exemplo, no site da CNI, a CNI já disponibilizou uma calculadora, ela calcula a redução, quanto que a pessoa vai receber, etc. Eu acho isso muito importante, porque o trabalhador tendo ideia de como vai ficar a remuneração dele, ele vai ver que a perda é muito pequena, né? Então, assim, a tendência dele aceitar é muito grande, né? Então, desculpa, eu só queria te interromper, porque eu acho que isso foi uma vitória muito boa na hora de comunicar às pessoas, ter essa calculadora, né? Então o funcionário a gente pensou nisso, né? Isso foi assim à noite, a gente aqui, mas o cara vai ficar com a preocupação de quanto que ele vai receber, né? E aí foi até o próprio Elton falar, vou entregar uma carta para todo mundo dizendo quanto que vai ser. Eu falei, não, carta não. Aí eu falei, faz um simulador, porque a gente já tinha feito simulador para outras coisas. E aí a gente fez um simulador. Então esse simulador a gente inclusive dividiu nos grupos de WhatsApp, né? Porque a gente tem grupos de WhatsApp para se comunicar com as pessoas da operação e fora de São Paulo também, né? Onde as pessoas estão nesse grupo. E aí a gente mandou essa calculadora nesses grupos e as pessoas conseguiam inclusive saber quanto que eles receberiam, né? Então a gente para a operação, a gente mandou para a operação, porque a gente tem o funcionário da operação, né? O cara que vai lá fazer a limpeza do relógio, a postagem. Então, esse cara não tem computador, né? Como sua ferramenta de trabalho. Então, isso a gente mandou para todos os gestores, né? Nominal, através de uma macro de Excel também, que a gente fez, ou seja, saiu tudo automático. E aí, as pessoas assinaram e entregaram
os gestores assinado. Agora, as pessoas que já estavam em home office, a gente mandou por e-mail, e aí as pessoas também que não tinham condição de imprimir, tirar uma foto e digitalizar e mandar para a gente pediu que eles mandassem um de acordo no e-mail que a gente mandou, né? Mandassem um de acordo, e que posteriormente, no segundo momento, que a gente pegaria essa assinatura no documento. Mas a gente tem um de acordo de todos. E aí a gente tem 500 funcionários, tem bem menos do que a Bodytech, mas a gente fez esse controle de recepção e a gente conseguiu fazer isso de forma mais rápida, até pela quantidade de colaboradores que a gente tem. Mas tudo isso foi assim, foi em um dia. A gente tinha um dia para poder decidir todos os passos, desde a comunicação e até a assinatura do documento. Então, mas foi bem sucedido, porque a gente tinha aí... eu falei do Elton, que foi a pessoa que trabalhou nessa questão da macro, para poder disparar também simultaneamente para todo mundo no mesmo momento, e o Daniel também, que é o coordenador de folha de pagamento, que trabalhou bastante isso na confecção aí dos acordos, que o João mandou o modelo para a gente, aí tem um bocado de informações ali que a gente precisa preencher, revisar, ter alguma dúvida ou outra e tal, mas foi bem sucedido, foi muito bom também. Legal. Albert, eu sei que você está nesse momento agora, né? Eu acho Exatamente. que você está decidindo como é que você vai. Olha, você tem dois bons exemplos. Eu acho que o legal dessa troca de ideias aqui é ter duas situações, né? Uma com uma empresa com muitos empregados, a outra com um volume maior, mas as duas tiveram condições de enfrentar esses desafios, né? Eu acho que o desafio, por exemplo, do Danilo, de não ter as pessoas com computador, é uma coisa que várias empresas têm, né? Ou seja, não só a questão que a Flávia colocou, né, de como imprimir, né? Mas assim, tem gente que não tem o próprio computador, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu lembro que a gente conversando, a Flávia tinha imaginado no primeiro momento fazer um plantão na academia, né? Ou seja, teve isso também. A gente tinha essa hipótese. Só que a gente ficava pensando assim, bom, a gente está querendo evitar o contato social, a gente vai botar o pessoal numa fila, né? Então, assim, Albert, está vendo? Acho que você pode aí comentar um pouquinho sobre isso, já usando essas duas experiências aí. Depois eu até volto para contar como foi, mas a gente está nesse momento ainda, né? Primeiro já a comunicação feita, a gente comunicou com uma antecedência considerável, e pretendemos agora avançar, né? Então, hoje a gente deve ter já o retorno, né, de algumas dessas cartas, também preenchidas de maneira automática. Trabalho lá do pessoal do DP, né, da Bianca, que toca lá o DP, em conjunto com a área de gestão, a Aline, Davi, e o próprio jurídico pela Maria Fernanda. Então, esse trabalho foi feito, as minutas bem definidas, trabalhadas, pensadas. Agora é hora desses disparos. Então, de maneira automática, isso está seguindo, para depois a gente poder até dizer como é que tem sido as assinaturas. A gente tem também casos dessa forma, em que o colaborador pode não dispor, às vezes, de um computador em casa, até mesmo da impressora, mas aí vai valer também a questão do e-mail, enfim, do que for necessário, apenas para a gente dar a visibilidade e a chancela do colaborador. Então, a gente está nesse momento ainda e esperamos passar bem por eles, dada a receptividade que a gente teve quando das comunicações que já foram feitas. Legal. Eu acho que importante esse desafio, mas acho que o desafio seguinte deve ter sido muito relevante também, que é um pouco do que o Albert já falou, né? Ou seja, como é que foi o papo com os sindicatos, né? Então, assim, eu acho que para estar todo mundo na mesma página, a gente teve dois momentos nisso, né? Lá em 1º, 2 de abril, quando saiu a medida provisória, ela saiu com uma redação, né? A redação trazia basicamente de que todos os acordos com 25% de jornada não precisariam de negociação sindical, tá? Os acordos para quem ganhasse até 3.135, superiores a 12.200, também não precisariam de negociação sindical, né? Ou seja, só aquele miolo, né? As pessoas que estavam entre essas duas faixas é que teriam que ter uma negociação, né? Aí, surpreendentemente, uma semana depois, saiu a decisão do ministro Lewandowski, dizendo que, independente disso
todos os acordos precisariam passar pela chancela sindical, a gente ficou nessa angústia. O Danilo, por exemplo, já tinha enviado até os acordos, né, já estava comunicando ao governo os acordos que tinham sido feitos, e aí a gente conversando falou assim, Danilo, cara, assim não muda nada, entendeu? Assim, eu tenho para mim que o Supremo Tribunal Federal vai entender essa sistemática e isso deve cair, mas vamos ficar de olho. Na semana passada, na sexta-feira passada, como o Albert já comentou, a liminar caiu, né, o plenário votou. Então, o que a gente tem hoje, e é isso que eu queria um pouco ouvir de vocês, é como que foi essa negociação com o sindicato, né? Ou seja, como foi a negociação do sindicato para que possa tratar desse pessoal que está no meio, né? Ou seja, entre as duas faixas que necessariamente precisam de negociação. E também uma outra coisa, se vocês aproveitaram essa negociação para também referendar outras coisas, como férias, como antecipação de feriados, especialmente porque o Brasil, a gente nunca sabe se as medidas provisórias vão caducar ou não, né? A gente teve agora na segunda-feira a notícia desagradável de que a MP verde e amarela caiu, né? Então a gente tem conversado muito com os clientes no sentido de, se for negociar alguma coisa com o sindicato, tentar negociar o máximo de coisas possíveis, não só as da MP 936, mas também, se possível, as da MP 927. Então, eu queria ouvir um pouquinho da Flávia. Eu sei que teve uma pessoa-chave aí na Bodytech que negociou, ele é um craque, então eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa novela. Eu acho que ele não está nos ouvindo, não, mas depois a gente manda o áudio para ele. O Daniel? Realmente, essa interlocução com o sindicato, o Daniel Figueiredo, né, que é o nosso CFO, e a Gabriela também, como head do jurídico, ficaram à frente, e a gente se beneficiou bastante da Associação Brasileira de Academias, né? Então, o segmento está muito unido desde o início da crise, com reuniões diárias dos presidentes. Então, no final, ontem eu fiz as comunicações aos sindicatos, foram 24 comunicações. Então, é um número muito expressivo de sindicatos, entre acordos fechados via ACAD, né, essa associação, e outros diretamente entre a Bodytech e os sindicatos. Então, de uma maneira geral, foram conversas boas, produtivas, também com entendimento do cenário. Você tem alguns sindicatos que são mais profissionais, mas os de São Paulo, por exemplo, tem um nível muito bacana de discussão, realmente pensando na relação de trabalho como um todo, outros menos evoluídos nesse sentido, mas menos profissionais, mas de uma forma geral, assim, foram boas conversas e a gente atingiu o objetivo, que era ter os acordos ou convenções, né, assinadas em todos os locais de operação, e a gente conseguiu isso graças aí ao trabalho dessas pessoas aí que eu já citei o nome. Legal, legal. Danilo, conta aí um pouco como é que foi essa novela. Olha só, inicialmente, a gente, quando saiu a MP, a gente só ia fazer a comunicação para o sindicato, então a gente, neste primeiro momento, não tinha nenhuma intenção de abrir nenhuma negociação, até porque a gente, dentro da faixa de 335 até 12.202, a gente não teve redução que não fosse de 25%. Então, se a gente, nesse primeiro momento, entendia que não precisaria negociar, então a gente não ia negociar. Porque a MP falou que não precisaria, né? A partir do momento que saiu lá o Lewandowski mudou um pouquinho isso, aí a gente ficou um pouquinho preocupado, né? Porque fazer uma negociação no momento desse, e que a gente tem diversas urgências, porque a urgência, né, de cuidar das pessoas é uma, mas tem outras urgências também. O tempo todo isso muda, né? A evolução do negócio e tudo mais seria uma coisa que seria difícil nesse momento, mas que a gente, ou seja, teria que fazer. E a gente começou a fazer o contato com os sindicatos. No contato com os sindicatos que a gente fez, e aí até surpreendentemente de forma positiva, eles estavam muito abertos, né? Porque inclusive eles viram e estão entendendo como que a situação geral do país, não é de um segmento específico, né? Então a gente
começou a fazer os acordos, e a gente estava no meio disso, quando veio aí de novo a ratificação da MP, que não precisaria realmente da autorização do sindicato, mas sim a comunicação. E aí, nesse momento, a gente já tinha um acordo de alguns sindicatos de fazer uma flexibilização até maior, inclusive com o de São Paulo, que foi bem, até se antecipou um pouco a isso, né? A gente conseguiu até ter isso antes da finalização da ratificação, de que não seria necessário fazer o acordo com o sindicato e sim informar. Então, eu acho que neste momento eu senti que do lado dos sindicatos eles estavam muito abertos e entendendo o momento grave que passa o país e que passa não só o país, mas como o mundo, né? Então, a receptividade por parte dos sindicatos foi boa. No nosso caso, até me surpreendeu a agilidade por parte de alguns sindicatos. Legal. Albert, eu sei que você já está conversando com alguns sindicatos também. Conta aí como é que está a experiência tua e da Maria Fernanda aí com esse papo com os sindicatos. Sim, Maria Fernanda na busca aí, né, de alguns. É um trabalho que de alguns sindicatos que não havia muito contato, né? Então, até um reconhecimento nosso de que isso é importante, até para o futuro da gente ter esse contato. E alguns sindicatos que não se manifestaram, a gente teve até o momento. Em outras comarcas, a gente teve a felicidade de já ter uma convenção coletiva regulando o assunto, o que também nos facilitou bastante, como é o caso de São Paulo, mas seguimos ainda na busca. Os que conseguem nos responder também têm sido receptivos e se colocado à disposição, mesmo nesse cenário, né, de não abertura, a maioria deles fisicamente está fechado, mas também nos respondendo via e-mail e bem receptivos, entendendo o momento, né? É um momento que mais do que qualquer outra coisa, as pessoas precisam se unir, né? Assim, não tem muita saída. Então, em que pese ali alguns questionamentos, né, alguns posicionamentos dos próprios sindicatos que perderam muito, né, da sua influência, dadas as últimas medidas, mas isso não tem sido colocado, né, no momento dos retornos que a gente tem tido, e tirando aqueles que não responderam, esses estão nos ajudando bastante. E claro que depois a gente fala um pouco no sentido de que quando a gente não tiver dessa resposta, né, como é que seria o approach frente à federação e confederação, né? Albert, eu acho que você tocou em 2 pontos super relevantes, né? Primeiro é a importância de manter um bom relacionamento com o sindicato, né? Eu acho que assim, todo mundo que está tendo sucesso nessas negociações é que tentou, na medida do possível, ter um relacionamento estreito com sindicatos ou não tentar bater de frente e tal. E um outro ponto super relevante que você falou também é que eu já recebi alguns questionamentos por parte de alguns clientes que tinham dúvidas se quando você tinha uma convenção coletiva, se eu ainda precisava fazer o acordo individual, né? E a gente estava conversando exatamente sobre isso ontem, porque e acho que até que tem algumas perguntas nesse sentido também, é deixar claro para todo mundo que uma coisa é você ter um acordo ou uma convenção coletiva autorizando uma negociação com o empregado sobre a redução ou a suspensão do contrato. A outra coisa é você ter o documento assinado pelo sindicato, documento assinado pelo empregado concordando com aquela situação. Então, assim, é importante todo mundo estar na mesma página de que são 2 momentos, né? A gente tem que negociar com o sindicato, conseguir autorização e, individualmente, buscar as autorizações com os empregados, né? Assim, eu sei que cada um de vocês tomou uma decisão quando a pessoa não aceitava esse acordo individual, né? Eu tenho uma pergunta até aqui, depois a Cris pode fazer as demais perguntas, mas eu acho que essa já era importante a gente responder nesse momento, que é o seguinte: olha, gente, nenhum empregado está obrigado a aceitar a redução ou a suspensão do contrato, tá? Como a gente está falando aqui desde o início, eu acho que esse papo que as 3 empresas tiveram com os empregados, ela foi essencial para demonstrar a importância de se aceitar
com boa vontade essa oferta, né? E o empregado não está obrigado, né? Então, assim, em alguns casos, os empregados que não aceitaram essas condições ou permaneceram trabalhando, como era antes da redução, ou, infelizmente, foram demitidos, né? Porque se toda a empresa está num movimento de redução de jornada ou de suspensão de contrato e 4 ou 5 pessoas não aderiram, elas não estão caminhando como a empresa pretende caminhar, né? Ou seja, ela está em rota de colisão com os interesses da coletividade, né? Então, assim, eu acho que houve uma compreensão muito grande, mas se o empregado não topar, a gente tem que deixar claro que ele não está obrigado a aceitar. Ele tem que avaliar e aceitar de livre e espontânea vontade, até porque, se ele for, entre aspas, obrigado, coagido, ele poderá, no futuro, vir demandar isso judicialmente sobre essas questões, né? Obrigado, Albert. Eu acho que é exatamente isso que você falou. E aí eu queria emendar já um outro ponto que também tem gerado muitas dúvidas. A gente hoje de noite, para todo mundo saber, deve soltar um informativo. Ontem, de madrugada também, como a gente estava falando no início, né, Danilo? Ontem, de madrugada, saiu a regulamentação do benefício emergencial, né? Olha como o Brasil é estranho, né? Ou seja, as empresas tinham 10 dias para informar, né? Ou seja, as empresas que fizeram os acordos, elas têm 10 dias para informar o governo e informar os sindicatos que fizeram os acordos. Só que a regulamentação levou 20 dias para sair. E quando ela saiu com algumas surpresas. A gente vai tratar um pouco disso no informativo que a gente vai enviar, especialmente dizendo textualmente que não pode ser feita a redução de quem é aposentado e não pode ser feita a redução de quem é aposentado e mais alguma outra hipótese que agora eu não me lembro. Mas, Cargo público. Cargo público, né? Que era uma coisa que a gente inicialmente tinha tratado como uma mera impossibilidade do governo ajudar. Mas a portaria veio dizer o seguinte: você não pode reduzir dessa pessoa, né? Provavelmente porque houve alguma reclamação desses grupos. Olha, eu estou tendo a minha jornada reduzida e não estou tendo nenhum complemento por parte do governo. Só que isso foi uma novidade, né? E o pessoal que tiver sido contratado também após a MP 936 também não vai poder ter. Também não vai poder ter, né? Exatamente. Isso também era uma dúvida muito recorrente, né? As pessoas queriam saber, eu posso contratar e já suspender o contrato? A portaria também veio trazendo essa novidade. E aí, eu já queria emendar numa outra pergunta para vocês, que foi o seguinte: como é que foi o desafio de colocar essas informações todas no Empregador Web, né? Ou seja, para que todo mundo saiba, o Empregador Web é o portal do Ministério do Trabalho, não é mais Ministério do Trabalho, né? Da Secretaria do Trabalho e Emprego, que viabiliza o pagamento pelo governo. Então, eu queria um pouco que, especialmente Flávio e Danilo, que eu sei que já transmitiram essas informações, pudessem falar para a gente, até, Albert, para você já saber quais são os percalços que você terá pela frente aí. Flávia, por favor. A gente transmitiu tudo ontem, então a gente conseguiu transmitir 100%, né? No nosso caso, a gente tem funcionários com múltiplas matrículas, né? Dependendo das unidades em que ele trabalha, mas essas informações elas são consolidadas por CPF, então isso era uma dúvida que havia, mas no Empregador Web isso fica bem claro. Ontem teve uma coisa de intermitência do sistema, de estabilidade, né? E aí depois houve até a confirmação de que estavam mexendo no sistema do seguro-desemprego. E eu peguei uma dica com uma outra empresa que já tinha enviado. E aí, dando dica bem operacional mesmo, parece que tem uma opção lá de você clicar em sair, se der algum erro, né? Clicar em sair, depois você volta e tenta fazer um login com o certificado digital, que às vezes melhora. Então, tem algumas alternativas, mas a gente conseguiu enviar tudo. Então, montamos todos os arquivos e as informações já foram transmitidas. E hoje aparece o status de aguardando processamento. Então, parece que está demorando para ter uma confirmação, né, por parte do governo. Mas, tirando esses pequenos percalços, o sistema funcionou. Legal. Danilo, eu sei que você teve emoção, né, Danilo?
Eu acho que assim, a gente aqui, a gente acabou fazendo, a gente saiu na frente, né? Como eu falei, a gente acompanhando já essa situação que já vinha da China, da Europa, e quando chegou aqui a gente estava esperando a MP sair. Então, assim, a gente fez o acordo no dia 3, a vigência dele era a partir do dia 6, então a gente deveria comunicar até o dia 16. A gente comunicou no dia 15, né? Estabilidade no sistema é o tempo todo, todos os dias, e aí a gente comunicou no dia 15, a gente conseguiu fazer, a gente fez via o certificado digital, né? A gente tem várias empresas, então a gente fez de cada uma delas, só que aí algumas surpresas sem respostas até agora, né? No dia seguinte, os arquivos tinham sido processados e rejeitados, e aí começa a dar várias informações. Então, por exemplo, uma empresa tinha 102 funcionários, aí tinha lá 4 processados, 200 negados, mas como assim? Eu transmiti com 102 e está lá a informação. Então, assim, como agir com isso? Então, vamos buscar informação. Não tem informação, senhores. Não tem informação. Não tem informação. Estamos aqui trabalhando diariamente, e aí dia 16 era o último dia. Eu falei, e agora, o que a gente vai fazer? Até falei com o João na época, eu falei, João, como é que estão os clientes aí e tal? Mas eu falei com várias pessoas de RH também, para ver se eles tinham feito. Na frente, né? Só que a gente estava na frente, aí todo mundo perguntava pra gente, não, mas como que foi? Eu falei, então, estão pagando o preço aqui de ter saído na frente, né? Então, e aí não tem informação, inclusive hoje a gente foi entrar em blogs de recursos humanos, Facebook, LinkedIn e tal, e aí você vê que muita gente com as mesmas dúvidas, muita gente assim um pouco desesperada com essas informações, não tem resposta. Aí tem algumas pessoas que participam de algumas discussões com DataPrev, que tem história de contabilidade grande e tal, e eles vinham e davam algumas instruções que pareciam muito coerentes. Eu tenho até alguns vídeos, eu até mandei para o João também e tal, algumas informações bem estruturadas, mas nada oficial, né? E até agora, acho que o grande desafio nesse momento para a gente fez todo o ciclo. Qual é o último ciclo? O recebimento do seguro-desemprego por parte dos funcionários. Então, o Decor fez tudo o que precisava ter sido feito. E aí, mas ainda está em processamento, né? E a gente fez isso no dia 15. Aí sabe o que a gente fez no dia 16, quando teve vários arquivos foram negados? Todos os arquivos foram rejeitados, né? E não tem explicação, não tem um motivo. E isso aconteceu com várias empresas, porque estavam nos grupos de discussões dos blogs que eu estava acessando. E aí o que a gente fez? A gente viu que tinha uma forma que dava certo. Que dava mais certo, né? Que era fazer de individual, o lançamento individual. E aí, só que eu estou falando de 500 funcionários, estou falando de 5.000, né? E aí a gente fez uma força de trabalho aqui na área de recursos humanos, todo mundo, quem trabalha com folha de pagamento ou não, né? A gente instruiu todo mundo e a gente acabou isso aproximadamente meia-noite fazendo isso. A gente gastou, né? A gente decidiu aí fazer isso umas 5, 6 horas da tarde. A gente precisa colocar toda a equipe de TI para nos ajudar a fazer tudo isso funcionar, porque é certificado digital, não é tão simples, não é entrar no website normal. A gente habilitou todo mundo da área de recursos humanos e todo mundo pegou algumas empresas e começou a fazer. A gente foi terminar isso meio-dia. Então, a gente fez a transmissão em lote, como deveria ter sido feito, e depois disso a gente ainda fez uma transmissão individual, que é individual mesmo. E aí, assim, o que a gente percebe é muita estabilidade no sistema. Nenhuma empresa ainda conseguiu falar assim, eu fiz, transmiti, deu tudo certo, já tem a data de pagamento, já está tudo certo. Não consegui achar nenhuma nesses blogs, nas empresas que eu tenho conversado. Então, esse, para mim, assim, a gente fez tudo dentro do prazo, a gente fez como deveria ter sido feito, a gente fez o manual, inclusive, mas até hoje não foi processado. Até puxando um pouquinho para a experiência mais doméstica, eu aqui em casa suspendi o contrato da pessoa que trabalha com a gente por uma questão de segurança e tudo mais, tanto dela quanto da gente. Eu acho que essa é uma pergunta de muita gente, hein, Danilo? E dá para fazer no doméstico, né? Dá para fazer. E aí, fazendo, eu fiz a transmissão dela no dia 8 de abril. Até hoje está em processamento, né? Então, assim, essa questão do benefício de R$600 lá, que deu muito problema, o governo esperava 54 milhões, já tem mais de 70 milhões de pessoas, está tendo problema com o sistema, eles estão segurando os processamentos, aí tem várias lá dizendo que ele vai puxar a partir do dia 20, e aí vai começar a mandar lotes para o banco e tal. Então, eu acredito que entre hoje e a semana que vem, a gente deve ter a conclusão lá dos processamentos. A MP que saiu aí no dia 22, ela fala como vai ser feito, mas ela não fala de nenhum problema que está dando no DataPrev. E assim, estabilidade, carteira digital está com estabilidade,
é um aplicativo de fundo de garantia com estabilidade não é um aplicativo de INSS. Esse é o grande desafio. Eu acho que a gente pode, assim, inclusive os colaboradores que foram desligados das empresas, tal, eles estão tendo dificuldade em acessar seguro-desemprego. Quando você procura essa informação aí nos sites, está lá, dificuldade em acessar o seguro-desemprego. Não por causa da MP, colaboradores foram desligados, né? Não estão tendo dificuldades em acessar. Nesse momento, eu acredito que seja o maior desafio agora para as empresas. E para a gente, porque no final das contas, se o colaborador não receber a contrapartida do governo lá, no final das contas, senhores, é o nosso trabalhador. A gente vai precisar ver como é que a gente vai fazer e como é que a gente vai ajudar ele nesse momento, né? Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem aqui neste momento. Albert, está vendo que a tua vida não vai ser fácil nos próximos dias, né? Então, assim, eu achando que tinha me livrado aqui, cara. Eu acho que assim, o desafio desculpa, João, só uma coisa assim, que eu tinha até pensado. Enquanto estava na nossa mão, o que a gente precisa fazer, se a gente vai precisar ser rápido, a transmissão, arrumar uma forma automática de fazer, trabalhar até mais tarde, a gente vai lá e faz. Mas chegou um momento que a gente já fez, não está na nossa mão mais. Agora está na mão do governo. Eu, assim, lógico, eu estou confiante, eu acredito que eles vão processar no tempo e pagar no tempo adequado. Mas com tanto problema que está dando, e eu tenho visto várias empresas com o mesmo problema, eu acho que a gente pode ter problemas aí no recebimento por parte do colaborador aí do seguro-desemprego. Mas eu estou confiante que vai dar tudo certo. Mas eu também não tenho essa confiança total porque está dando muito problema. Tomara. O Albert, eu não sei se você sabe, eu não sei, a gente não teve a oportunidade de conversar, de manhã até consegui conversar um pouquinho com o Danilo e com a Flávia, nessa regulamentação, nessa portaria que saiu hoje, ela deu um esclarecimento, inclusive a Cristiana já tinha chamado a atenção lá atrás, que era uma dúvida que o próprio governo não conseguiu esclarecer na primeira live que ele fez no dia 2 de abril, né? Ou seja, se o que deveria ser utilizado para parâmetro de cálculo, se era o salário base ou se era a remuneração. Tá? Muitas empresas, muitas empresas, não só informaram o salário base, como estão utilizando como parâmetro interno para pagamento, no caso da suspensão contratual, daqueles 30% obrigatórios, do valor do salário base. Só que a portaria trouxe uma pegadinha dizendo o seguinte, olha, para fins da MP 936, considera-se salário a regra prevista no artigo 28, parágrafo 1º da Lei 8.212, que é a lei que regula o custeio da Previdência. E esse artigo 28, parágrafo 1º, diz que considera salário de contribuição. Veja, a MP falava em salário, né? E a portaria fala em salário de contribuição. E no caso do contexto do salário de contribuição, ele se incorpora as gorjetas, as premiações, os pagamentos, todos que tenham sido feitos de forma salarial. Então, assim, as dúvidas continuam, como o Danilo e a Flávia já falaram, sem resposta. Então, assim, se você está ainda... no teu caso, eu acho que você não tem muita comissão, nem gorjeta. Mas, assim, o cliente que estiver assistindo a gente, que for fazer essa transmissão, tem que tomar esse cuidado, tá? Ou seja, por sorte, o Danilo já tinha feito isso, né? Já tinha levado isso em consideração. Alguns outros clientes também levaram isso em consideração. Mas isso é um alerta que eu faço aqui, porque pode lá na frente dar alguma dor de cabeça para todos, tá? Então, Albert, fica de olho aí, tá? Com certeza. Ontem, inclusive, a gente tratou desse assunto, né? Envolvendo aí uma parte da empresa que tem, né, as comissões. Isso foi levado em consideração. Não é fácil. O Brasil, a gente tem uma surpresa a cada momento, né? Ou é um ministro que sai, ou uma medida nova que sai. Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Cris, vamos fazer o seguinte, eu sei que tem algumas perguntas aí, eu queria que você, por favor, endereçasse para que a gente possa já começar a encaminhar o final desse bate-papo também
para não deixar tudo muito extenso. E depois, se for o caso, a gente faz um outro oportunamente. Tá ótimo. Primeiro, eu queria parabenizar vocês por todo o cuidado, as medidas tomadas até aqui. Acho que a gente conclui aqui a imediatividade, o cuidado das empresas na tomada dessas decisões é muito importante para estabelecer a parceria com o empregado, né? E facilitar depois a retomada das atividades da melhor maneira possível. Mas é que, olhando para o nosso site, 2 perguntas já foram endereçadas para o João, que tem a ver com os empregados que não aceitam a proposta da redução salarial, acho que a gente já tratou disso. A outra pergunta é endereçada, que eu estou sem um nome, pela Karen, endereçada a Bodytech, a Flávia, mas acho que todo mundo pode falar um pouco. Ela coloca assim: como a Bodytech pretende entrar no processo de reabertura das academias, tendo em vista a flexibilização já em alguns locais? Uhum. A gente vai abrir 2 academias em Santa Catarina a partir de segunda-feira, e a prioridade número 1 realmente é a parte de limpeza da academia, todos os cuidados que a gente tem que ter, né? Isso já veio determinado por um decreto estadual, nesse caso, porque para o fechamento houve alguns decretos estaduais e houve decretos municipais. Então, eu acho que para a reabertura essa lógica vai se repetir. No caso de Santa Catarina, um decreto estadual e determinando muitas medidas para tentar parar um pouco realmente a disseminação do vírus, né? O que tem acontecido em outros países é que as academias estão abrindo e depois fechando, né? Já aconteceu na China, as academias foram autorizadas a reabrir e já tiveram que fechar novamente em Beijing. Então, é um cenário de muita insegurança ainda. O que a gente vai fazer é um treinamento forte aí dos poucos funcionários que vão retornar, porque a gente está trabalhando com um cenário de retomada em torno de 30% de clientes, né? E no Mato Grosso do Sul, onde já houve também a abertura das academias, o movimento está muito baixo, porque as pessoas ficam com receio, né, de voltar, mas nas nossas academias a gente vai garantir o cumprimento 100% dessas medidas, né? A Bodytech já é muito forte em housekeeping, então a gente acredita que vai estar preparado para receber esses clientes. Tem restrição de número de clientes, de aula coletivas, então várias regras tentando evitar a aglomeração. Então, realmente é um cenário muito incerto, mas a Bodytech é 100% cumpridora da lei. Então, é nesse sentido que a gente está imaginando aí a reabertura também, com muito treinamento e obedecendo às regras, né? Flávia, deixa eu até aproveitar, e acho que é uma dúvida de muitas pessoas, a gente conversou um pouco sobre isso ontem, né? Como é que vocês fizeram, né? Porque as pessoas, algumas tinham acabado de entrar em suspensão de contrato e vocês tiveram que chamar de volta, né? Isso. Então, ontem a gente, junto com o João, também montou o documento de cancelamento da suspensão e enviou para 5 pessoas ontem, que vão ser fundamentais já no sábado, então 48 horas de antecedência para eles retomarem a atividade no sábado. E hoje a gente faz dos demais funcionários que retomam na segunda-feira, mas vai ser uma equipe bem reduzida, dado aí o cenário já colocado. Legal. Joia. Tem algumas pessoas perguntando o número da nova portaria, eu já vou dizer, 10.486 de 2020, foi publicada no dia 22 de abril. A gente vai, no decorrer do dia, soltar um informativo sobre vocês com os detalhes sobre a portaria. Passando agora para a próxima pergunta, da Laís. Ela pergunta para vocês: as empresas, em geral, estão fazendo redução de jornada de salário para trabalhadores em home office? Vocês enfrentaram essa situação no dia a dia de vocês? Sim, no caso da Bodytech, a gente teve pessoas em home office que estão em redução de jornada. E aí a gente estabeleceu, né? Se for uma redução de, por exemplo, 50%, a gente tem algumas opções de composição dessa jornada durante a semana, né? Então, a pessoa pode trabalhar metade cada dia ou trabalhar 2 dias e meio. Então, a gente deu a opção para o gestor e para o funcionário negociarem diretamente. Até interessante, porque a nova portaria, no artigo 4, ela traz uma previsão sobre esse tema, que eu acho que a gente vai ter que começar a olhar com mais cuidado agora. No parágrafo 3º, ela coloca que o bem não será devido, né? O benefício
se for mantido o mesmo nível de exigência, de produtividade, qualidade para o pessoal que teve a redução e está em casa. Então, acho que não tem controle de jornada, né? Então, acho que esse é um olhar mais cuidadoso que a gente vai ter que ter a partir de então, porque finalmente houve um pequeno esclarecimento, né? A gente, para alguns cargos, a gente fez um documento colocando isso, né? Colocando todos os considerandos e dizendo que se as atividades demandadas não estivessem de acordo com a jornada, porque está um momento de ajuste, esse funcionário teria que indicar isso imediatamente e essa redução poderia ser cancelada ou alterada de acordo com a realidade. A gente realmente quer que as pessoas estejam trabalhando de acordo com o que foi combinado, né? Então, a gente fez esse documento mais para esclarecer esse ponto também. Ótimo, Albert, veja que o desafio é muito grande, né? Porque assim, a gente conversou muito sobre controle de jornada ou não controle de jornada, porque assim, no caso do Danilo é um pouco mais fácil, porque grande parte dessas pessoas que a gente está falando que estão com contrato suspenso estão na rua e elas vão manter o controle de horário, né? Mas no teu caso, eu sei que quem está trabalhando de casa, né? Então assim, essa pegadinha, eu gosto de falar de pegadinha porque isso é pegadinha mesmo, né? A pegadinha que veio na portaria, ela é complexa, né? Porque no futuro, como é que a gente vai saber se o empregado alegou ou não? Olha só, eu tinha 10 coisas para fazer, a Flávia deu uma solução muito boa, eu acho que as empresas devem pensar com carinho nisso, mas eu tinha 10 coisas para fazer e tinha 8 horas. Agora eu tenho 4 e tenho que fazer as mesmas 10 coisas, né? Então, assim, complexo, né, Albert? Até mesmo pelo grau de exigência que as pessoas têm, né, sobre elas mesmas, né? Então você tem às vezes a pessoa que está em casa e uma jornada reduzida e ela já tem ali uma dificuldade, a gente, apesar dos manuais e de todas as recomendações de manter um horário, fazer ali a refeição no momento adequado, mas ela também se cobra, né? E por ela ter tempo e dentro de um cenário no qual a pessoa trabalhava, tinha um deslocamento, é um exercício que a gente tem colocado para as próprias pessoas. Olha, por favor, ainda que não haja o controle de jornada e ainda que você tenha recebido um e-mail, alguma coisa, se limite a trabalhar dentro dessa redução. Mas é o grande desafio, né? Porque embora o próprio funcionário entenda que não, mas eu quero fazer, independente da redução, e a gente tem que ser vigilante nesse sentido, né? De não faça. Então agora, até mesmo os e-mails que antigamente eram enviados de maneira indistinta, os grupos de WhatsApp, né? Que não param, né? E aí a gente também tem que ter esse cuidado. Já houve recentemente aí julgados nesse sentido, que até eles precisam de uma certa limitação, porque senão você entra num círculo. Ainda que aqueles que tenham cargo de confiança, ainda aqueles que sejam estatutários, começam a entrar numa paranoia de não parar de trabalhar, né? Você acorda, você aí como sócio de um grande escritório, eu imagino como não está sendo. Então, é realmente um momento que a gente tem como gestor de impedir esses abusos aí, embora as pessoas estejam na melhor das intenções. Essa gestão tem que ser cuidadosa também com o pessoal que percebe remuneração variável, porque ele também está listado nesse artigo da portaria agora. Se for exigido o mesmo nível de produtividade para o pessoal, e aí pensando nos que ganham por comissão, também pode vir a ensejar o não recebimento do bem, de repente a nulidade do acordo com ele firmado, né? Também é difícil que a pessoa vai querer produzir e receber mais, e como controlar isso, né? Acho que não aumentando as metas, enfim. De repente desenhando um programa diferente para esse período de pandemia, onde o comissionamento vai ser feito por vendas indiretas, enfim. A gente tem muito a pensar mesmo. A gente tem uma pergunta agora do Luiz Felipe, que eu vou endereçar para vocês. Ele pergunta assim: gostaria de saber como tem sido no plano operacional administrativo, com a implantação do modelo facultado pela 936, o resultado do trabalho dos colaboradores, inclusive para o momento posterior ao término desse evento coronavírus. Como é que eles têm se portado individualmente nesse momento, os trabalhadores, o desempenho, o comprometimento? As pessoas que tiveram redução continuam muito comprometidas, né? Até porque
foram entendidas como essenciais nesse momento, né, nas suas funções. As pessoas que tiveram suspensão de contrato, a gente também passou uma mensagem muito positiva de que se as pessoas estavam tendo o contrato suspenso, é porque a gente contava com essas pessoas na retomada. E então, assim, eu acho que tá na nossa empresa, assim, a vibe está boa, assim, as pessoas estão trabalhando bastante e pensando aí no futuro e na retomada. Falando aqui um pouquinho na JCDecaux, acho que a gente tem um time muito comprometido, a gente vê as pessoas extremamente engajadas nesse momento, né? A gente tem, no final das contas, a gente tem bastante gente de home office, né? Basicamente, eu tenho metade na operação, né? Continuando batendo ponto, tenho metade de home office ainda. E aí, esse pessoal está bem comprometido, bem engajado, todo mundo querendo participar do momento. A gente precisa até segurar um pouquinho. E a gente conta muito com os gestores aí para poder garantir que eles trabalhem efetivamente dentro da jornada de trabalho deles, porque, né, tem uma boa vontade aí de muitas vezes querer fazer mais, mas a gente também precisa entender que se tem redução de jornada, sem redução de salário, ela realmente precisa ser cumprida. Eu vejo, a gente está em home office, né? Então, assim, o home office às vezes passa algumas inseguranças. Será que a produtividade vai ser a mesma? E a gente tem tido uma excelente experiência aqui, porque o home office tem funcionado muito bem. E a gente, inclusive, deve ter uma política, a partir do momento da volta, de estimular mais as pessoas a ficarem home office, porque realmente a gente está tendo um comprometimento das pessoas surpreendente. Acho que todo mundo está querendo ajudar no final das contas, né, nesse momento. Essa é a experiência que a gente está tendo. Albert, por favor. Da mesma forma, né, as pessoas têm não só o sentimento, né, de colaborar, mas há um receio muito grande no mercado, né? Você se coloca numa situação meio de você fica emparedado, né? Embora a gente sempre acredite, né, no funcionário como alguém que quer colaborar, que entende o momento, mas é também um cenário de pouca abertura, né? Então no início do ano, em que a gente tinha o número de cargos disponíveis era 1, hoje ele é praticamente inexistente, né? Então é aquela hora das pessoas se unirem não só por algo humanista, vamos dizer assim, mas por sobrevivência, né? Então, quando a coisa aperta, né, ainda alguns sapos que você passa a engolir de uma maneira mais recorrente. E acho que esse é o momento, né? A gente está nesse momento. E é por isso que a gente também não pode se enganar quando desse momento ele for ultrapassado e quando a gente tiver alguns questionamentos, né? A gente sabe da indústria que diminuiu, a indústria do direito do trabalho, e com certeza você já vai ter aí, nós já teremos escritórios aí especializados, né, em reclamantes já questionando uma série de pontos, né, que hoje já nos trazem certos problemas, né? A gente fica pensando aí como é que pode acontecer caso o sistema do pregador web tenha aí seus problemas, como a gente já viu aí na experiência do Danilo, da Flávia, e é um pouco disso também. Acredito muito nesse espírito aí de sobrevivência também. Legal, Cris. Tem aqui o Theo, um grande parceiro nosso aqui da Laureate, ele coloca que não é bem uma pergunta, mas ele traz um comentário para dividir também um pouco da realidade dele. Ele coloca assim: temos todos na Laureate temos todos em home office, e no caso do jurídico estamos realizando escalas para que a área não fixe em ninguém, especialmente no contencioso, que lida com prazos e ao desafio e expectativa de que a demanda não irá diminuir, ao contrário, irá aumentar o volume, como estava dizendo agora o Albert, né, no futuro. Não há só as ações, mas consultas no âmbito trabalhista, envolvendo ambas as MPs e a portaria comentada aqui. De fato, é um desafio. Um pouquinho da realidade dele, né? Todos nós estamos trabalhando, acho que até mais do que nos tempos que a gente ficava dentro do escritório, né?
Cris, a gente está com horário, eu sei que tem mais perguntas, eu acho que a gente nunca teve tanta pergunta, mas a gente está apertado aqui pelo tempo. Eu combinei com os três que a gente ia tomar 1 hora da vida atribulada deles e já estamos passando aí quase 1h30. Então, assim, eu queria agradecer muito vocês e queria que cada um de vocês, agora nessa reta final, desse um depoimento de como foi esse desafio nesse momento, o que foi o momento mais difícil que vocês passaram e o que vocês imaginam que a gente ainda tem aí pela frente. Flávia, por favor, se puder começar. O nosso presidente ele fez um comentário essa semana e eu já tomei para mim. Teve a fase da gente se espernear, né? Então, ficar revoltado, ficar reclamando e achar tudo um absurdo. Aí depois você vai se conformando que essa é a nova realidade mesmo, né? Isso ainda vai durar um tempo. Então, essa história de que em maio, junho, nossa vida volta normal, isso não é verdade. Então, vai demorar. A gente vai ter que se acostumar a uma nova realidade, uma nova vida, na nossa vida pessoal e profissional. Acho que é um novo momento. Então, a gente vai se adaptando e agora lá na empresa a gente partiu para a fase da solução. Então, pensar mesmo como a gente vai resolver os problemas que estão aí, né? O mundo está se colocando dessa forma, a natureza está se colocando dessa maneira e nós, como seres vivos, precisamos nos adaptar. E mencionando de novo a palestra hoje do professor Paulo Vicente, né, da Fundação Dom Cabral, ele colocou como um objetivo importante, isso aí, colocar um objetivo, uma visão de médio e longo prazo para as empresas, né? Para você não naufragar no momento de que o entregador web não funciona, que as coisas dão errado, porque isso vai acontecer durante esse processo. Mas se você tem um objetivo maior, né? Ele até mencionou a cena lá do resgate do soldado Ryan, quando eles chegam na praia, se é só por ali, todo mundo desiste, né? Mas havia um objetivo maior para aquelas pessoas, né, alcançarem. Então, eu acho que saindo um pouco desse caldeirão e desse furacão e da crise mesmo aguda desse momento, eu acho que a gente tem que começar a construir essa agenda dessa nova realidade, das novas empresas, de todos os desafios que se colocam, porque é isso que eu acho que a gente vai ser cobrado como ser humano. Então, acho que é basicamente isso. Mas é um desafio, tem sido um desafio, né? Conciliar a vida pessoal, né? Tudo que a gente tem que fazer em casa também, que o brasileiro, né? Muitos brasileiros estavam acostumados a ter ajuda e agora a gente não tem mais. Então, assim, são muitas questões juntas e eu tenho vivido um dia de cada vez. Então, cada 24 horas, né? A gente cria novos objetivos e vai seguindo em frente. Legal. Obrigada a todos, foi um prazer ter participado. Valeu, Flávia. Olha só, pensando um pouquinho aqui em tudo, eu acho que o mais difícil foi ter que encarar essa nova realidade, né? Então, se a gente tinha objetivos, planos antes de março, né, ou até março, né, as metas estruturadas, feitas, a gente atrás delas e tudo mais, projeções de crescimento, desenvolvimento, de ganho de mercado, e daqui a pouco, assim, uma semana tudo muda, né? Assim, completamente, o mundo mudou. Então, assim, como assim? Até ontem estava tudo certo, a gente com projeções aqui de crescimento, com projetos e tal, e como é que de repente muda tão rápido assim? Então, acho que o primeiro momento foi assim, nossa, o que aconteceu? O mundo mudou, né, em uma semana. E a gente entrou, eu digo que num estado de guerra, né? É uma guerra, né? E aí você tem que ter estratégia, analisar, discutir com as pessoas como é que você vai fazer, como é que você vai sobreviver, como é que a gente vai fazer e tal. Então, assim, e tudo muda o tempo todo, né? Então, assim, o tempo todo as coisas estão mudando. Nada é definitivo, tudo pode mudar. E aí, acho que esse foi o momento mais difícil. Aí depois você tem que encarar a realidade e aí partir para ação, né? Eu acho que, de novo, a MP foi uma boa medida, né? Eu acho que foi muita coisa para pouco tempo, tanto é que o governo divulga ela no dia 20, no dia 2, no dia 22 ele coloca uma resolução, quer dizer, muita coisa para pouco tempo. Talvez, se o governo tivesse feito as empresas pagarem e descontar isso de encargos, por exemplo, seria mais fácil, inclusive, para o próprio governo, né? Mas, enfim, a gente não tem essa realidade. E aí, acho que colocamos esse negócio para rodar, para funcionar, né? Tudo isso.
E aí, beleza, e agora? Quais são os próximos passos? Então, a gente precisa ver aí a curva de achatamento, o efeito que ela vai fazer ou não, de contaminação, e isso vai gerar impacto em vidas, no negócio, e essa é o que a gente, é a incerteza que a gente tem, né? Como que serão os próximos passos? Como a Flávia falou, é viver um dia de cada vez, né? E tudo pode mudar sempre. A gente também, como começou logo já no início, colocando as pessoas em home office, fazendo redução e tal, a gente já está aqui construindo o plano de volta, né? Eu acho que a gente nem terminou de fazer um ainda, já está pensando no outro, e o mundo agora é assim, né? Ou seja, esse tal do mundo VUCA que todo mundo fala, ele está mais muvucado nesse momento, né? Então, a gente está aqui, ontem a gente soltou o primeiro plano de volta, né? Que a gente está debatendo, analisando e tudo mais, mas tudo pode mudar, né? Primeiro a gente sempre vai aí voltar quando tiver a autorização das autoridades competentes. A gente sempre vai colocar aí a vida das pessoas, dos nossos colaboradores em primeiro lugar. A gente não quer colocar ninguém em risco. E quando voltar, com todos os cuidados aí extremos e necessários. Então eu acho que a vida é assim, né? A gente vive bastante quando a gente sonha muito, quando a gente tem objetivos. Então, o nosso objetivo agora é voltar. A gente já colocou ele e a gente está aqui desenhando ele para a gente, né, se manter aí com esse objetivo. E aí não descuidando da situação atual. Então, acho que esse é um momento bem incerto, mas que a gente precisa acreditar e fazer plano nas coisas, porque também não dá para deixar o navio à deriva. A gente precisa ter um norte, a gente precisa ter um caminho, e aí a nossa diretora-geral no Brasil o tempo todo dá isso, a gente tem call semanal com toda a empresa para poder falar sobre isso, vídeos para operação, a gente precisa ter um objetivo e a gente vai seguir ele. Então, acho que é isso que fica. Agradecer pela participação, se eu puder contribuir aí com qualquer colega que estiver participando, se o Bichara também está autorizado a passar meus contatos depois, se eu puder ajudar, vai ser com muito prazer. E obrigado mais uma vez a todos vocês. Obrigado, Danilo. Muito obrigado, tá? Albert, por favor. Partilhando um pouco aí desse sentimento da Flávia, do Danilo, superada a fase da negação, né? É um problema que está aí, é um problema que está no mundo, embora isso tenha se politizado um pouco, né? Um pouco não, né? Muito. Então, quem defende a abertura é de um lado, quem defende a manutenção da quarentena está de outro. E no final, isso tem servido aí como parte de um palanque aí eleitoral, já aí já se falando em muita coisa, desde impeachment até as novas eleições já em 2022. E da nossa parte, assistindo um pouco tudo isso, mas também, de alguma maneira, colaborando, né? Não só com como a gente se comporta como ser humano nesse momento, né? Que é o cuidado, né? com as pessoas, independente de decretos de abertura ou fechamento das atividades, mas como a gente se comporta, né? Perante isso, né? Alguns shoppings já abrindo e outros já com decisões derivadas de ações da Defensoria Pública, do Ministério Público. Então, é um cenário totalmente de incerteza, mas, como bem disse o Danilo, que a gente tem que estar preparado para a volta. Então, a gente fica, nesse momento, preparados para uma volta, mas também gato escaldado, né? Aquela história. Fica de olho num cenário aí que possa ser complicado para o futuro. E, como todo cenário complicado, também tem a esperança e o cenário de novas oportunidades, né? Novos negócios estão por vir, o mercado de shopping vai mudar, já vinha mudando, vai mudar bastante. E esse é o sentimento que a gente tem colocado nos funcionários. É um exercício diário de esperança, de reflexão, para que a gente volte melhor disso, né? E não incorrendo em erros como a gente tinha lá atrás, seja na nossa própria casa, seja no trabalho. Acho que muitas coisas a gente passa a perceber nesse momento em que a gente começa a ficar analisando, né, as nossas ações do passado, meditando um pouco sobre tudo o que foi feito até aqui e sobre o que a gente quer daqui para frente, né? Acho que muita gente está repensando a própria profissão, muita gente está pensando no como é que vai ser o futuro,
se um futuro mais sustentável, mais próximo das pessoas que a gente quer e cuida. Então, acho que todos os funcionários têm esse momento, né? E a gente não pode esquecer nunca que são seres humanos. E o fato do home office trouxe algo que eu não imaginava, que é um pouco da intimidade das pessoas, né? A gente passa a ver um pouco da casa das pessoas, ora um filho invade, né? Ora um cachorro late, enfim. Isso mostrando que todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as famílias, e ora a gente precisa sair um pouquinho, teve um probleminha aqui, e a gente passa também a fazer parte de uma casa no qual antes a gente só visitava, né? Ora à noite para dormir, o final de semana, e a gente está vendo como é a rotina de uma casa também, né? Isso que tanto não era visto, né? E com isso a gente crê muito num futuro onde as pessoas entendam e exerçam de uma vez por todas a empatia. Claro que vai ter uma leva que vai seguir, vai voltar com tudo aí da mesma forma, mas acho que os grandes profissionais serão esses que também terão esse skill de entender ainda mais o ser humano. Eu acredito nisso, acredito que a gente volte assim, e as dificuldades a cada dia, infelizmente, perdemos algumas pessoas no caminho, pessoas que foram cuidadosamente escolhidas, cuidadosamente treinadas para estar onde estavam, e que a gente também crê muito, quando tudo isso passar, num retorno deles e de uma maneira como a gente não tinha, né, já há muito tempo. É um pouco disso aí o nosso sentimento, também espelhado aí nos funcionários da Safir. Albert, obrigado. Queria muito agradecer vocês. A gente realmente estourou o nosso tempo aqui. Eu acho que a gente podia ficar falando aqui mais algum tempo sobre isso. Não faltarão oportunidades. A gente vai fazer alguns outros bate-papos, tá? O pessoal já perguntando aqui se a gente vai comentar ou fazer um webinar sobre a portaria. Vamos dar uma estudada nela, vamos ver quais são as outras pegadinhas que podem surgir. Provavelmente vai ter sim um outro evento. Na semana que vem, eu acho que vocês já devem ter recebido, nós vamos ter uma semana cheia, né? Até para a gente comemorar aí o Dia do Trabalho, no 1º de maio. Então a gente vai ter uma semana cheia, são vários eventos que a gente vai fazer, um por dia na semana que vem. Então já convido todos também para participar. E agradecer muito aos clientes que assistiram, agradecer a vocês três aí que são parceiros de longa data, que a gente está sempre junto, e que a gente possa estar debatendo esses assuntos, mas talvez pessoalmente quando essa confusão toda passar, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.